Ah, Oi, gente, boa noite, tudo bem? agora. Os marinheiros de primeira viagem estão aqui começando a navegar. Boa noite, Boa minha noite. gente. Boa noite, todo mundo. Vocês já conhecem a gente, né? Marcos e Mayra. Cada um vai se apresentar primeiro. Mayra. Ai, primeiras damas Olha, minha gente, desculpa. Eu estava tentando conectar aqui no meu celular o YouTube para ver vocês, né? Porque a gente vai precisar Meu saber do Deus. que vocês estão falando aí no chat também. Boa noite, queridas e queridos. Navegar é preciso, isso, Lia. Meu nome é Mayra Joaquim. Acho que a maioria da audiência já me conhece, né? Aqui no Ao Vivo. E eu sou publicitária, né? Sou mestre em administração com ênfase em marketing e tenho uma trajetória de mais de 20 anos de docência na área de publicidade, principalmente, né? Porque é minha área de atuação. E a gente tem feito aí essa trilha bem renovada, né? Porque a publicidade mudou bastante, é outra coisa, e tem mudado, né? E vai mudar ainda mais. Então, é sobre isso que a gente veio também conversar aqui, né, com vocês, nesse movimento todo de experiência do usuário. Então, passo para Marcos para ele se apresentar. Oi, obrigado. Oi, gente, boa noite. Eu sou Marcos Tenório. Eu sou designer, formado em design, especialização em design de EAD, mestrado em design e doutorado em design. Eu sou canônico, né? Eu estou seguindo aí a mesma trilha faz um tempinho, uns dias. Eu trabalho aqui no Uniaeso nos cursos de design de animação, design gráfico, publicidade e propaganda e análise e desenvolvimento de sistemas. Sempre transitando tanto pelo gráfico, que é a parte de impressos, até a parte do digital, que é onde eu estou no mestrado e no doutorado, então é por aí que eu curto estar, por aí que eu transito. Eu também tenho uma agência de publicidade, se chama Calulu, já tem alguns anos, 10, portanto não calculem datas, por favor. E eu sou muito, muito, muito interessado pela área do UX, pela área do UI. Eu fui web designer por um bocado de tempo, agora eu estou mais no back, né? Eu estou mais trabalhando com a pesquisa, é a parte que me interessa mais hoje, mas eu sempre tive nesse trânsito do digital para o físico, para o impresso. Adoro esses diálogos que tem do design com a publicidade, com a programação, e eu acho que essa conversa ela vai ser muito interessante para que a gente consiga estabelecer esses novos diálogos entre todas essas áreas que a gente pode conversar, né, Mayra? Eu acho que deu uma travadinha na nossa transmissão. Será que voltou? Está todo mundo aqui no chat falando. Aqui voltou. Voltou! Eba! Voltou. Que massa, que massa. Deixa eu dizer também, meu percurso no mercado, né? Eu trabalhei como atendimento no mercado durante muitos anos e como redatora também, né? A antiga profissão de redatora. E é isso. Voltou. Bora lá. Hoje a gente vai falar sobre a experiência do usuário, né, Marcos? Vamos colocar o material? Acho que Bora lá. Deixa eu começar aqui a apresentação. A gente vai que falar Marcos sobre... preparou um material bem lindo para, né, mostrar a vocês aí e mover nossa conversa. Convites. Pronto. Tá. Gente, eu vou de vez em quando estar olhando para outra tela aqui, porque eu não consigo ver o que vocês estão falando. E aí, Isso, também. eu estou aqui em tela cheia.
Então, gente, a ideia dessa conversa de hoje foi abrir um ponto de conversa, de reflexão, para a gente ver as possibilidades dessa área que está em muita evidência, né? Até entender porque que ela está em tanta evidência recentemente, que foi até uma coisa que a gente estava conversando antes da gente combinar como é que ia ser nossa apresentação. E não é uma área tão nova, eu acho que boa parte de vocês já nem tinha nascido ainda quando essa área começou a surgir, começou a ser maturada. E eu acho que é muito interessante a gente conhecer qual foi essa trajetória, qual foi esse caminho que foi percorrido inicialmente, para que ela chegasse até o que está acontecendo hoje, né? Que todo mundo vai olhar tudo, tem UX, tem UX, tem UX. Mas que danado é o UX, né? Então, a primeira vez que essa palavra foi registrada, a primeira vez que essa palavra foi falada, foi em 1986. Eu tinha 3 anos. Para vocês terem noção, né? A maioria não tinha nem pensado em nascer, vocês não eram nem embriões. Então, User Experience, que é o que deu origem ao UX. Por que tudo em inglês? Porque foi lá que começou, paciência, a gente diz da nossa forma, como o Nara fala, o X, experiência do usuário, qualquer coisa que você falar, contanto que tenha o mesmo sentido. Isso aí foi baseado no User-Centered System Design, que foi um livro pensando em melhorar a experiência do usuário. Foi publicado por Donald Norman. O Donald Norman, ele é até hoje uma sumidade que é extremamente respeitado na área de UX. Esse livro foi publicado em 1986, foi um livro de vários autores, mas quem organizou esse livro, quem trouxe esse livro para o mundo foi o Donald Norman. E quem que era o Donald Norman? Cara, ele era apenas o diretor de design da Apple. Só isso, pra vocês terem noção. O Donald Norman, ele começou a abordar essa temática já nessa década de 1980, para vocês entenderem melhor. Não com esse nome, ele trabalhou com vários outros nomes, como, por exemplo, o design emocional, ele falava muito do design experiencial, até que hoje se definiu que seria User Experience, que é a experiência do usuário. E a gente popularizou dessa forma. Então, ele pensava em como que a interface do usuário e a usabilidade, elas limitavam muito o entendimento sobre o que o trabalho dele representava. E aí ele denominou esse setor que ele era o diretor lá na Apple de User Experience Architect Group. Olha que chique, né? Redação é tudo, né, Mayra? Redação é tudo, meu amor. E tem uma citação dele, uma fala dele, que eu acho muito interessante, que ele diz que UX é tudo, é a maneira como você experimenta o mundo, né? Ele fala, inclusive, numa das entrevistas, sobre a experiência de você comprar um computador no século passado, que eram máquinas grandes, né? Então, como botar no carro o computador, né? Nossa. Como ligar aquele monstro. Meu Deus, será que eu vou conseguir, né, fazer a montagem desse computador? Será que eu vou conseguir colocar os programas, né? Então, experiência é tudo mesmo. E eu acho, eu e Marcos, a gente, quando foi conversar sobre esse momento que a gente está tendo agora, a gente conversou que é importante que a gente entenda essa base, porque toda a literatura que você for ver, que você for acessar de UX, vai começar por aí. Experiência em todos os níveis, né? A gente fala tanto em omnichannel, né? A gente fala dessa experiência hoje do usuário como uma experiência holística mesmo, né? Os pontos, em todos os pontos de contato, a gente ter uma excelente, uma ótima experiência. Então, eu acho que o UX ele se tornou moda, né? Depois o nome, né? Os termos, depois da transformação digital. Mas antes, né, no século passado, como vocês viram agora nessa citação aí do livro de 1986, já era pensado, né? Essa arquitetura ela já era uma realidade. Hoje a gente fala também de consumer experience. Se você vê, se você for para um curso de consumer experience, você vai ver que é basilar,
é a experiência que você pode causar, que você pode impactar, os impactos que você pode promover junto ao seu consumidor, não só nas interfaces, mas também nos PDVs físicos, mas também, né, em outros momentos, em todos os momentos, né, que esse contato houver. É até interessante tu puxar o tema do CX, né, o Customer Experience, porque um bate-papo que a gente teve foi uma pergunta que eu fiz que faz a gente refletir. O que faz você escolher o Spotify e não o Deezer? O que faz você escolher um iPhone e não Android? O que faz você escolher uma roupa de marca e uma roupa que tem até a mesma qualidade, mas não tem marca nenhuma? A experiência que esses materiais passam. É o quanto você se sente acolhido, é o quanto você se sente bem utilizando determinados produtos, determinados sistemas. O UX ele é muito baseado na experiência de uso. Já o CX ele é muito baseado no atendimento, nos serviços de pós-venda, e como que você é atendido tanto antes quanto durante e o depois do processo de compra, né, Mayra? Tem um exemplo que um amigo foi comprar um carro. E aí foi super bem atendido na concessionária, né? Uma sala VIP, porque o modelo que ele queria era um modelo super caro e tal. E fez test drive. E olha, uma coisa, champanhe, barará. Quando foi receber o carro com um laço vermelho, bem lindo, a jornada dele encantadora, né? Encantadora a jornada dele com a concessionária. Ele saiu super satisfeito e foi dirigir o carro dele pela cidade. Com 6 dias de comprado o carro, ele sofreu um acidente de trânsito. Uma moto passou e levou o retrovisor, um dos retrovisores. Aí ele, ok, vou na concessionária, né? Voltou na concessionária, querendo saber como é que ele... E aí ele ficou muito assustado com o preço, com o valor daquele retrovisor, do retrovisor do carro. Ele sabia que ele ia pagar, assim, uma coisa salgada, porque o carro era um carro, né? O modelo era um modelo... Mas ele não imaginava aquele valor, né? Que disseram. E aí, o atendente falou uma coisa absurda para ele. Disse assim, se o senhor quisesse um retrovisor mais barato, teria ido na nossa concorrente. Isso também é consumer experience. Tem a ver. E aí, o que é que a galera de CX fala? Fala de employee experience. De a gente treinar nossa equipe, treinar os agentes que vão estar em contato com esse consumidor. Né? Por quê? Porque você pode ter uma estratégia de usabilidade incrível, né? Aplicativos, e-commerce, chatbot, lindo, maravilhoso, tudo bem desenhado, né? Um UX writing incrível. Só que em algum momento dessa jornada, pode ser que você tenha contato com pessoa, de pessoa para pessoa. E esse contato, ele é imprescindível. Esse treinamento é imprescindível. Então, quando a gente fala de experiência do consumidor, a gente não fala apenas desse ponto de contato com a marca e olhando apenas para a pessoa consumidor. A gente está olhando para a pessoa funcionário, colaborador também, porque é o encontro dessas duas pessoas que muitas vezes vai fortalecer esse laço, né? Então, ou que vai cortar o laço, como foi nesse exemplo, né? De dizer, poxa, se você quisesse um retrovisor mais choque, Jéssica está dizendo que está em choque aqui. Pois é, tinha ido na nossa concorrência. Então, você acabou com o trabalho, clientes internos, Jéssica, exatamente. Então, se fala aí nisso, né, de employee experience. Os colaboradores precisam também ser tocados pela experiência. Né? Isso é um negócio muito importante que a gente tem que se ligar, né? Que também faz parte disso tudo que a gente vai falar hoje. E é interessante quando você coloca aí do atendimento,
Eu passei por coisas semelhantes, mas eu não perdi meu retrovisor. Mas eu decidi por uma compra de um carro em uma concessionária por conta do atendimento. Só que o atendimento foi bom do início ao fim e continua sendo ótimo. Não posso reclamar disso. Mas essa é justamente a experiência que cada marca passa, né? Mas todas as marcas, elas têm personalidade. E quem não entendeu isso ainda, está lá em 1930, possivelmente, que acha que você vai empurrar qualquer marca nas pessoas. E aí foi o que Donald Norman ele começou a entender lá atrás, que os sistemas eles não eram simplesmente códigos, eles eram, na verdade, um braço de determinadas marcas, de determinados produtos, perto do consumidor. Cada vez que a gente escolhe um celular, a gente escolhe porque a gente se sente bem com ele, a gente escolhe porque a gente acha que ele vai conseguir desempenhar bem o papel para qual ele foi comprado e que ele não vai deixar a gente na mão. Quantas vezes a gente teve raiva do celular? Eu acho um exemplo incrível é quando as pessoas que têm iPhone, e aí eu pergunto, por que tu não troca de celular? Não, porque eu tenho medo. Agora, é tão interessante isso, Mayra, que as pessoas elas têm medo mesmo de trocar de celular, porque eu não sei como é que vai ser, como é que eu vou aprender a usar outros celulares. Meu Deus, essas pessoas não conseguem aprender coisas novas? Por quê? Porque essa experiência que o iPhone vende, Mayra, é, assim, muito bem trabalhada. É muito bem reforçada. E isso vem desde 1986. E aí, quando tu falou agora há pouco sobre a questão do quanto houve essa digitalização, existem dados de que essa digitalização ela foi forçada pela pandemia, e a pandemia ela obrigou todas as empresas a virarem digitais. Por quê? Tudo fechou, ninguém tinha loja aberta, ninguém tinha para onde ir, não tinha nem shopping aberto. Como é que as empresas iam funcionar? Aqui em Pernambuco tem um case que a gente discutiu, que foi assim, acho que o melhor case que a gente poderia ter falado. Ferreira Costa é uma empresa de 125 anos, se não me engano, um pouquinho mais. Ela nasceu lá em Garanhuns, como eu. E aí, eles hoje estão espalhados pelo Nordeste inteiro. Mas é uma empresa familiar, muito tradicional, muito séria e regrada. Eles não são muito fáceis de mudar comportamentos. O que aconteceu? Veio pandemia, Ferreira Costa é varejo, ela depende de vendas para funcionar. Em uma semana eles colocaram o e-commerce deles no ar. Não foi, Mayra? Pois é. Pois é, essa expansão é uma empresa familiar. Geralmente as empresas familiares elas têm uma resistência, principalmente uma resistência ao novo mesmo, né? E a gente observa que Ferreira Costa, hoje, que é gerenciada, né? Que é gerida, tem uma equipe de frente, que são os filhos, né? Dos donos originais. Eles tiveram uma grande sacada e um grande gosto pelo negócio. E eles transformaram mesmo Ferreira Costa em um negócio digital bastante viável, né? Bastante viável. Se atualizaram, pegaram a pandemia catapultou a gente para esse novo momento que ia acontecer daqui a 2, 3 anos, né? E a gente foi catapultado, né? Mas é uma empresa que já estava, isso já estava no radar deles. Meu irmão trabalha como TI, gerente de TI da Ferreira Costa, e eu nunca vi meu irmão trabalhar tanto como nesses 2 anos de pandemia mais arraigada. A gente ainda está na pandemia, mas no isolamento, né? Naquela época que a gente estava isolada. Então, a Ferreira Costa, ela realmente é uma empresa que está à frente, né? Ela está em Brasília, parece que vão abrir uma filial em Brasília, inclusive. Ela está extrapolando o Nordeste. Está Gente, extrapolando o Nordeste, né? Pois é. E eu acho que essa expansão física, ela está vindo a reboque da expansão digital, sabe? Desse alcance digital que a Ferreira Costa conseguiu. fortalecimento da marca também, né? Isso, isso. Porque era uma marca local, era uma marca muito do interior, e ela foi crescendo, ela foi se tornando mais forte, foi se tornando mais conhecida, talvez também pela digitalização, né? Eu atendi na Ampla Ferreira Costa, eles eram meus clientes, né? Faziam parte da minha carteira de clientes na Ampla, e, assim, era um comportamento completamente diferente, né? Um negócio completamente diferente do que é hoje. Então, realmente, Jéssica está dizendo, as empresas que investiram no digital tiveram um grande boom nos negócios,
só tendem a crescer, com certeza. E aí, vindo esse boom, né, dos e-commerces, a gente também vem com um boom de um novo relacionamento do cliente com as marcas, do cliente com de nós, consumidores, com o consumo. E as interfaces são os vendedores, né? Por isso que nós, publicitários, nós, designers, precisamos estar muito atentos, mais do que nunca, a partir, né, dessa virada aí que a gente deu de chave, às interfaces, ao diálogo que a gente tem com as palavras que a gente usa, né, ao visual que a gente usa, a personalidade de marca. Nunca se falou tanto em personalidade de marca, né, em brand persona, né, então tom de voz. Nunca se falou tanto, porque no digital a gente precisa ficar atentos a isso, porque é a interface que está aqui, né, na frente dessa relação. Porque antigamente também a gente não falava com as marcas, né? No digital, a gente é BFF das marcas, né? A gente tem uma conversa frente a frente, não é mais aquela coisa de que a marca ela é inalcançável, a marca ela está ali distante, não. No digital, a gente passou por esse processo de reinvenção da comunicação, né? O saque, ele mudou completamente. As empresas, elas respondem diretamente a qualquer reclamação que a gente faz, seja no Reclame Aqui, seja no Twitter, seja no Instagram, porque tudo mudou. E tudo isso é experiência, tudo isso é relacionado a essa experiência que a gente tem com o produto. Isso já a dona Norma falava lá atrás. Mas por que a gente precisa se preocupar com isso? Esse exemplo, assim, eu acho maravilhoso. Isso é um meme da internet que até a gente já se divertiu conversando, né, Mayra? Do quanto que é. A gente, quando faz o design, a gente projeta isso para que ele seja aquele caminho limpo, aquele caminho tranquilo, sem nenhum obstáculo. Mas o usuário, ele tem um modelo mental diferente. O usuário, ele vai fazer o caminho dele, o caminho que faz mais sentido para ele. E é isso que a gente precisa entender quando a gente está trabalhando com UX. Não é eu vou impor ao usuário, eu vou aprender com o usuário, eu vou entender o que é que ele pensa, eu vou entender o que é que ele está querendo. Isso também funcionou com a comunicação, não foi, Mayra? Exatamente, esse olhar, né? Então, quando a gente fala que na experiência do usuário, ele está no centro mesmo. A empatia de quem está arquitetando, né, esses caminhos, de quem está layoutando os caminhos, de quem está escrevendo nos caminhos, a empatia é muito importante. E a empatia, não só essa empatia orgânica, mas a empatia pautada também nos dados que viram informações preciosas para a gente. Marcos vai falar um pouquinho, né, daqui a pouco de UX Research. Então, a gente precisa muito manter esse cliente no foco para ir entendendo as dores, para entendendo a linguagem, para entendendo como a gente lida, para não fazer um caminho lindo de pedras preciosas que não tem muito a ver com o caminho que ele quer trilhar, né? Que ele organicamente, intuitivamente, ele quer criar, né? Exatamente. Uma observação interessante, que eu sempre faço isso na sala de aula. Gente, nós não somos o usuário. Isso é a regra número 1 do UX, é a regra número 1 do UI, da usabilidade. Se você está colocando o usuário no centro do processo, você tem que entender que ele é o centro de tudo. Ele é o ente mais importante disso aí. Só que ele não tem a mesma educação que a gente. Ele não entende as mesmas regras de redação que Mayra entende. Ele não entende as mesmas regras de design que eu entendo. Ele não compreende quais são os efeitos da psicologia da cor no que ele está vendo ali. Ele nunca vai entender isso, porque não é da alçada dele. Então, você está trabalhando com um advogado, está trabalhando com um médico, está trabalhando com um professor que não é da área. A gente tem que lembrar que nós, como especialistas, temos um pensamento completamente diferente do pensamento das outras pessoas, porque nós somos treinados diariamente a isso. Nós somos alfabetizados de uma forma diferente. Eu não falo alfabetizado A, B, C, D, E. Eu falo alfabetização visual, alfabetização ferramental.
Nosso ferramental é completamente diferente do ferramental do usuário. E aí por isso que a gente precisa entender o usuário. Entra aí a empatia. A empatia ela começou a ser trabalhada desde o design centrado no usuário, mas ela ganhou muita força lá no Design Thinking. Design Thinking que ficou muito famosa graças a Tim Brown. E Tim Brown, ele foi muito esperto, ele foi muito marqueteiro. O cara, ele soube vender a palavra design para o mundo. A gente estava desde a década de 1919, começou lá a Bauhaus, e a gente falava em design desde 1919. E a gente não conseguiu colocar o design na cabeça das pessoas. Tim Brown conseguiu. Ele foi espetacular nisso. E o que é que o Design Thinking fazia? Ele explicava para as pessoas o que era o design e colocava as pessoas no processo de criação de design para resolver seus próprios problemas. De que forma? Colocando a empatia lá no centro de tudo. Colocando o usuário, colocando a pessoa que enfrenta o problema para resolver o problema. Quem melhor do que eu, que tenho o problema, para entender como é que eu posso resolvê-lo? E aí essa é a premissa inicial do Design Thinking. Colocar o usuário, colocar o público ou a persona dentro da resolução do próprio problema que ele precisa que seja resolvido. E aí o UX, ele bebeu bastante dessa fonte. Ele bebeu muito do Design Thinking, tanto que existem várias metodologias de aplicação do UX, e o Design Thinking é uma delas. Que, na verdade, o Design Thinking nem é uma metodologia. Ele é um grande catálogo de ferramentas, de técnicas de design, que auxiliam nesse processo de solução de problemas. E aí, vendo tudo isso, vendo todo esse crescimento que o UX chegou, a gente começa a ter muita dúvida. Que danado é UX? Que danado é UI? O que é Information Architect? O que é UX Writing? Que danado é isso? E aí a gente pensou em trazer isso para vocês, para a gente discutir junto as áreas de atuação dos profissionais de UX. Quem está em dúvida, quem ainda não sabe que caminho vai seguir, quem ainda nem sabe o que danado é isso, é um bom começo para a gente começar a falar, começar a pensar. Então, as áreas de atuação em UX, eu vou começar pelo UX Researcher. O UX Researcher, tudo é em inglês, tá, gente? Paciência, vou traduzindo. O UX Researcher, ele é o pesquisador da experiência do usuário. É a pessoa que vai, antes de se começar a projetar os sistemas. O UX Researcher vai começar a definir persona, cenário, jornada de uso, vai começar a trabalhar mapas mentais com o usuário para tentar compreender como é que funciona a mente desse danado desse usuário. Lembrando, nós não somos o usuário. Isso é um mantra diário de vocês. O UX Researcher observa, analisa e vai medir cada detalhe da cabeça desse danado desse usuário. E ele vai alinhar tudo isso junto com o time. O que é o time? São os outros trabalhadores ali da área do UX e do UI. Muita gente não entende muito bem o que o UX Researcher faz. O UX Research é especializado na pesquisa. Ele não vai desenhar tela, ele não vai programar códigos, ele não vai fazer nada de aplicação disso. Ele vai fazer o trabalho anterior, entender o usuário, desenvolver relatórios, desenvolver observações sobre esse usuário. Ele vai trabalhar também com a usabilidade, apesar de que existe um ente desse processo que é focado na usabilidade, mas ele vai focar antes, fazendo card sorting, fazendo entrevista, observação de usuário, etnografia. São várias técnicas de pesquisa que já existiam nas ciências sociais antes, e hoje a gente deu umas adaptadas, deu umas melhoradas nela para que elas ficassem mais aplicáveis para a tecnologia. Perdão. Então, como é que se atua com o UX Research? Primeiro, pesquisa imersiva. Você entrar lá na cabeça desse usuário, ser curioso. É a primeira coisa que você precisa saber, perguntar. Ser Marília Gabriela, olhar para a pessoa e perguntar o que você está vendo aqui, o que você quer ver aqui, o que você precisa no aplicativo de música. Por que você escolhe o Spotify e não o Deezer? Por que você escolhe o iPhone e não o Android? É perguntar, é realmente tentar olhar o seu usuário como alguém que vai lhe trazer muita informação. O UX Research ele tem esse papel inicial e ele trabalha com metodologia de pesquisa, como as pesquisas que a gente faz para TCC, como as pesquisas que a gente faz de mercado. São pesquisas que já existiam antes, que foram adaptadas com esse olhar de tecnologia. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é planejar um método. Eu quero fazer um card sorting. O que é o card sorting? É uma técnica que você vai fazer modelos mentais do seu usuário para entender a categorização que ele vai dar para determinados conteúdos. Então, se eu estou falando de
de creme para cabelo, eu vou ter que estar na seção de beleza. Se eu estou falando de pilha para controle, eu vou ter que estar ali na seção de eletrônicos, por exemplo. Então, eu tenho que planejar quais são os métodos que eu vou seguir, definir quais são os objetivos que eu quero alcançar com esse método, porque só fazer pesquisa por fazer pesquisa, você não vai conseguir chegar a ponto nenhum. Colocar objetivos, colocar metas. Eu preciso pesquisar para que eu encontre tais respostas. E aí a gente vai encontrar as respostas ou refutar hipóteses. É isso que a gente trabalha muito no UX Research. E o escopo do projeto? Por que a gente precisa definir o escopo do projeto? Gente, o que é o escopo do projeto? Limitação. O projeto vai daqui até aqui. Ah, eu quero tratar sobre isso aqui. Não está dentro do escopo. Então, vamos trabalhar o escopo, beleza? Por quê? Porque senão a gente não tem fim. A pesquisa ela precisa ter um começo, ela precisa ter um meio e precisa ter um fim. Então, quais são as técnicas que normalmente a gente usa? Questionário qualitativo, que é um quê? Um questionário aberto, que a gente vai colocar perguntas que o usuário ele consiga responder da forma que ele quiser. Ele não vai responder sim, não, ele não vai responder concordo, discordo, ele vai responder eu gosto disso aqui por conta disso, disso e disso. Essa é a ideia. Tem usuário que não vai responder, que ele não vai colaborar. E o quantitativo? O quantitativo ele já é mais numérico. Numa escala de 0 a 10, quanto é que você gosta dessa tela? Numa escala de 0 a 10, quanto é que você se sente bem apertando esse botão? Porque quantitativo você vai gerar números. Você vai entender o que está acontecendo e no qualitativo você vai entender o porquê que aquilo está acontecendo. Qualitativo você vai mais a fundo no problema. Você vai entender melhor o porquê daquele problema existir. Outra prática que é a observação de campo. A observação de campo é você observar o usuário. Observa pessoas. Vai para o shopping, fica olhando como é que elas mexem no celular. Agora, claro, isso é uma observação coordenada, né? Não é de qualquer forma. Se você for uma observação participativa, existe uma grande desvantagem. Você modifica o comportamento do seu usuário. O usuário ele sabe que ele está sendo observado e aí ele vai pensar, caramba, eu tenho que parecer mais inteligente. Quando é a não participativa, o usuário não sabe que está sendo observado e aí ele pode errar à vontade sem sentir culpa nessa vida. Existem formas e formas de fazer, inclusive existem formas digitais de fazer esse tipo de observação. Toda vez quando a gente faz, eu aceito que você envie feedbacks para a Microsoft de como eu estou usando o meu Windows. Eles estão fazendo observação do seu computador, tá? Claro que eles não vão pegar dados sigilosos, não vão pegar dados sensíveis, mas eles estão verificando aonde você clica, como é que você trabalha com as janelas, quais são os aplicativos que você normalmente usa, para que eles tenham uma noção de como eles possam melhorar a experiência do seu usuário, tá? Porque ele vai coletar esses dados, vai somando, vai tabulando isso, e aí eles vão descobrir qual é o caminho melhor para seguir. Então, na prática, como é que se atua no UX Research? Você tem 3 fases. Descobrimento. Falar com as pessoas mais experientes do ramo. É muito interessante conhecer como é que elas trabalham, porque é uma grande incógnita quando a gente está trabalhando, está querendo trabalhar com UX, é como começar. Então, sempre tem palestras, sempre tem cursos, sempre tem oficinas que falam sobre isso. E é muito importante a gente ouvir os outros, pessoas que já trabalharam antes. Envolver os stakeholders. O que é stakeholder? Stakeholder é uma palavra em inglês para dizer todos os envolvidos no processo. Quem que é todos os envolvidos no processo? Se eu estou indo numa padaria, quem que é stakeholder na padaria? Eu, que sou cliente, a moça do balcão, o padeiro, o caixa, pessoal da limpeza, todo mundo que está ali envolvido nesse processo de compra é stakeholder, tá? É só uma palavra mais em inglês que a gente vai ter que se acostumar. Outra coisa que a gente pode pegar também são fontes de dados para construir personas, para pensar cenários. Mas lembre-se, personas não são pessoas reais. Personas não servem para fazer testes com o usuário. Elas só servem para direcionar o escopo do projeto que você está fazendo, objetivos e etc. Exploração. Então, fazer análise competitiva. O que é análise competitiva? Você faz 2 interfaces, uma com uma configuração e a outra com outra configuração. Se chama teste AB. No teste A, metade das pessoas está testando ali e no teste B a outra metade está testando. O que você está fazendo? Está coletando os dados desses 2 testes para ver qual que funciona melhor. O que funcionar é a versão que vai ser lançada. Vocês já devem ter visto isso no Gmail, por exemplo. O Gmail ele sempre pergunta, você quer testar a nova interface do Gmail? Não é porque ele é bonzinho, não. Ele quer pegar dados. Não são os dados do seu e-mail. Fique tranquilo. Isso aí é mais para ele entender como é que está funcionando o acesso, para ele entender como é que está funcionando,
para você aquela interface, se faz sentido a navegação que foi colocada ali, tá? Então, mapeamento de jornada do usuário, reconstrução da persona também é muito importante, porque a persona, ela é viva, por mais que ela seja fictícia, ela é viva, ela tem que ser atualizada, porque as pessoas mudam. Análise de tarefas, que é mais voltado para a usabilidade. Qual é a tarefa que você vai executar? Eu vou tirar uma foto. O que você precisa executar na tarefa de tirar uma foto? Abrir o aplicativo, apertar o botão, tirar a foto, verificar se ficou boa, botar um filtrozinho e mandar para alguém. Tá? Pensamento pluralista, você tem que pensar que o usuário ele não é uníssono, são vários perfis de usuário, tanto que se traça 3 a 5 tipos de personas, porque se a gente não fizer isso, a gente vai estar direcionando só para um tipo de público, vai ser uma visão enviesada. Feedback do protótipo e teste, isso é muito importante porque entra aí a usabilidade. A gente cria protótipos com base em todos esses estudos que a gente faz anteriormente para ver se realmente isso vai funcionar com o usuário. E aí a gente testa. Se testar, se o usuário consegue concluir a tarefa com eficiência e eficácia, tá ótimo. Mas se ele não consegue concluir a tarefa, ou se ele demora demais para concluir essa tarefa e ele tem que clicar muitas vezes para conseguir fazer alguma coisa, tem algo errado. Usabilidade. Classificação de pontos a serem analisados. Você definir o que é que você precisa analisar nessa interface, nesse sistema. Testes qualitativos de usabilidade, eles são extremamente importantes, também são conduzidos pelo UX Researcher, mas existem profissionais específicos para isso no processo. Pesquisa-teste para treinamento, verificação do alcance dos usuários. Quantos usuários clicaram aqui? Quantos usuários gostaram dessa tela? Monitoramento das redes sociais, aí já entra novamente a comunicação para saber o que os usuários estão falando do teu aplicativo. Mais uma vez, as pessoas hoje falam com as marcas, tá? Análise de posts dos canais da empresa, teste de benchmarking e testes de instruções e de ajuda, também faz parte de usabilidade. Escuta, estudo dos resultados de pesquisa, olhar analítico desta visão do que você fez, verificação de bugs de usabilidade, processos de busca, revisão das perguntas frequentes no site e por aí vai. São muitas coisas que a gente pode fazer quando está trabalhando com UX Research. Para quê? Para que a gente forneça material para o arquiteto da informação, ou Information Architect. O arquiteto da informação vai ser quem vai estruturar o website, o aplicativo, ou a outra solução que estiver sendo desenvolvida. Essa pessoa ela vai desenvolver menus, ela vai desenvolver a localização dos itens na tela, ela vai fazer com que tudo aquilo que o usuário falou seja materializado. Ele vai trabalhar a navegabilidade do sistema, o design da navegação também é trabalhado durante esse processo. Isso é muito importante. Por quê? Se a gente coloca uma navegação que não faz sentido, o usuário vai se perder. Porque muitas vezes ele está clicando para ir para home e ele vai acabar indo para ajuda. Perdão, gente, tem hora que meu celular me ouve. A arquitetura da informação, ou AI, como ela é conhecida também, é ajudar pessoas, clientes e usuários a encontrar essas informações que elas procuram de forma assertiva. E nessa parte da arquitetura da informação também podem entrar informações textuais, que aí é muito trabalhado pelo UX Writing, que vai ser falado daqui a pouco, mas Mayra quer colocar alguma coisa aqui sobre arquitetura? Eu queria dizer que muitas vezes o UX Writing, ele interage bastante nesse momento, né? Porque como se trabalha muito com multidisciplinariedade nos projetos, mesmo você sendo o writing da equipe, você consegue dar muitos insights, porque todo mundo está trabalhando, né, para que o fluxo da informação seja tranquilo, seja eficiente, eficaz e satisfatório, né? Essas 3 variáveis importantíssimas de métrica, né? Das interfaces. Então, é isso, assim, não é só... Daqui a pouco eu vou falar sobre writing, né? Mas o UX Writing, ele muitas vezes ele acaba sendo design também, né? Designer, ele arquiteto da informação, assim como um arquiteto de informação, como um designer, vai também dar pitacos no texto. Então, é isso, né? É um trabalho muito multifocado,
né? Com muitas tarefas e muitas habilidades ao mesmo tempo, e um trabalho altamente feito em equipe. Ele é completamente participativo e colaborativo. Eu acho isso muito bacana do desenvolvimento do UX, porque ele é mais humano, né? Por mais que a gente esteja trabalhando com máquinas, a gente tem que entender questões como, por exemplo, o texto. Mas todo mundo sabia escrever antes. Por que agora existe um papel do UX Writing? Porque antes os sistemas eram diferentes e as pessoas elas não se sentiam bem usando os sistemas. A relação das pessoas com os sistemas mudaram, mas eu não vou falar sobre isso, que isso é de Mayra. Tá pro final. Né, Mayra? O UX e UI Developer, ele é meio designer, meio desenvolvedor. Antigamente se chamava front-end designer. Era uma pessoa que fazia um código, que era mais visual também, e ele fazia com que esse código chegasse ao programador do back-end. Então existia o front-end, que era a pessoa que fazia um código mais soft, e existia o back-end, que era fazer o código mais hard. Essa pessoa ela vai ter as habilidades do UX, vai ter as habilidades do UI, e ela também vai ter as habilidades de programação. Ela não vai a fundo na programação, mas ele entende um pouco, sim, disso, para poder ser o elo, né, a interface entre esses três personagens. O analista de usabilidade, ele trabalha focado na usabilidade da interface. Então, várias técnicas de análise de usabilidade, observação de uso, teste AB, mapas de calor, ele vai fazer heurística de usabilidade. Marcos, heurística de usabilidade não inclui usuários no processo. Como é que você está me falando de UX e você me fala de heurística de usabilidade? Porque a heurística de usabilidade ela é muito bem aplicável no início do processo, quando você não tem protótipo, quando você não tem usuário ainda envolvido, quando você ainda não pode testar. Ela serve como orientador durante todo esse processo inicial. A heurística de usabilidade ela pode ser descartada depois. E aí vem checklists de usabilidade, que também podem ser utilizados nesse processo inicial. Existem várias formas de a gente avaliar a usabilidade de sistemas. E tudo isso é baseado no design centrado no usuário. Tudo isso vem sendo discutido desde 1980, 1970. E uma coisa que é importantíssima, não existe usabilidade se não tem usuário envolvido, tá? Aí entra o UX Writer. Eba! Então, é muito interessante a chegada, né, nesse ponto do UX Writer, porque muitos UX Writers, eles foram redatores, como eu, no século passado. E Século como a gente passado estava tá falando, ótimo. é ótimo. E muitos writers, eles também migraram do jornalismo, não só da publicidade, né, dos redatores da publicidade antiga, mas do jornalismo. E aí, o enfrentamento, né, nesse tipo de linguagem minimalista que a gente precisa utilizar nas interfaces, né, esse é o grande desafio. Por que é desafiador? Porque você tem que usar clareza, né? A gente tem algumas características, né, que a gente, inclusive, viu em sala de aula, né, essas características. Mas eu acho que de todas as características do UX Writing, para mim, acho que se destacam são a clareza, a concisão e, ao mesmo tempo, a manutenção de uma humanização da linguagem e da relação. Essa linguagem que tem que ser dialógica, né? Então, a gente já era o monólogo das marcas, como o Marcos falou no começo, né? Antigamente, a gente não conversava com as marcas. E hoje, a gente constrói a relação com as marcas através do diálogo. Então, o UX Writer, ele tem o desafio de precisar ser claro. Claro, por quê? Porque muitas vezes você vai. Os usuários que chegam até a sua interface nem vão entender como é que aquilo funciona. A gente tem que pensar que a gente tem muitas vezes uma questão geracional, né? Hoje, a maioria dos processos são resolvidos
nas interfaces, seja num site, seja no celular, né? Seja através do celular. E muitas vezes a gente pega pessoas que são de outra geração, que não têm o costume de manuseio daquela tecnologia. Então, eu costumo dar esta referência como base para a escrita. Além disso, a questão geracional tem a questão mesmo da escolaridade, né? Então, eu já fiz uma formação em UX Writing que o instrutor falava que a gente tem que escrever como se a gente estivesse escrevendo para uma pessoa de sexta série. De sexta, né? A linguagem tem que ser muito fácil e muito objetiva. Então, muitas vezes você tem dois botões muitas vezes não, algumas vezes você se confronta com a interface que tem dois botões que te confundem. Então, cancela e cancela assinatura. Hã? Como assim? Cancela e cancela assinatura? Por onde é que eu vou? Então, na escrita, a gente precisa realmente ter objetividade, manter a clareza, a concisão, até porque a gente tem limite de caracteres para escrever, né? Muitas vezes, o título são 30 caracteres, te vira, e tu vai ter que dizer isso aqui. Tu vai ter que dizer uma informação você vai ter que transmitir uma informação delicada, que vai precisar minimizar a frustração do usuário, só que você só vai poder utilizar 30 caracteres. Eu acho isso mais desafiador do que você escrever título para outdoor, um roteiro para TV. Né? E o desafio de quem entra na profissão, né? De quem está pleiteando essa função de UX Writer, e quem está fazendo transição de profissão é justamente esse, você encontrar clareza, consistência na sua informação. Também tem outra coisa, né, que a gente que trabalha com UX Writing precisa gerenciar prioridades, né? E aí tem a hierarquia das informações, que também é uma história bastante recorrente e discutida faz tempo, né? Mas nesse caso de experiência do usuário, mais do que nunca, porque a gente tem pouco espaço, o usuário não vai acessar as interfaces para ler, né? Ler compêndios, então você vai precisar desse rigor, né, da hierarquia da informação, quais são as informações que precisam estar em mais destaque, né, e dessa concisão, e da humanização. E aí, na humanização, eu gosto de destacar essa questão do tom de voz da marca, que é muito importante, e aí, para um writer, é essencial essa plataforma de branding, né, a gente compreender quem é a marca, né? Compreender quem é a marca. E muitas vezes a gente recebe guia de estilo de escrita, né? Porque aí tem uma equipe já estruturada, dependendo do porte da marca. A gente recebe, quando a gente entra na equipe, um guia de estilo de escrita. Né? Olha, essa marca, ela tem... porque tom de voz é muito interessante. Né? Tom de voz, e aí eu vou fazer uma ressalva aqui para que a gente entenda bem tom de voz, porque para a escrita essa informação é muito importante. A gente tem uma voz, assim como as marcas. A nossa voz nunca vai mudar. A minha voz é essa. Onde vocês estiverem e me encontrarem, vocês vão reconhecer a minha voz, a tonalidade, o timbre. O tom são as intenções que eu coloco nessa voz. Se eu falo mais incisivamente, se eu falo mais formalmente, se eu falo mais informalmente, se eu uso humor. Então, isso é muito importante para as marcas, porque para cada ambiente que ela estiver, muitas vezes ela vai ter que desenvolver um tom diferente. Se eu estou no LinkedIn, eu vou precisar ter um tom diferente do Twitter.
Muitas vezes diferente do Twitter, diferente do Instagram. Então, assim, a voz é a voz da marca. Ela tem a voz dela, né? Que é a representação, uma das representações da identidade da marca, da brand persona da marca. Mas o tom, a forma como ela vai se relacionar, a forma como ela vai falar, aí varia. Por isso que o guia, né? Esse guia de estilo, ele é muito importante, porque no guia de estilo, né, a gente vai receber ali qual é o padrão de fala daquela marca, né? Entendendo a voz e entendendo os tons que ela pode utilizar, até onde ela pode ir. E aí também entra uma coisa de bom senso de quem está escrevendo, né? Então, bom senso, criatividade, porque eu sempre penso muito nesses momentos, precisa ser inclusivo, o Vinícius disse aqui, há uma discussão nesse campo de trabalho sobre linguagem inclusiva, então a gente pouco usa usuário, o termo usuário. Muitos UX writers usam pessoas usuárias. Essa já é uma forma de linguagem inclusiva. Então, quanto menos a gente inclui gênero também nos botões, né, nos CTAs, enfim, nos labels, quanto menos a gente incluir gênero, melhor. E é outro desafio, né? É outro desafio também para quem está nessa função, certo? O copywriting, aqui aí tem tá falando, né, que o writer se tornou uma especialidade bastante cobiçada, e aí ele vai desenvolver. O UX writer, ele vai escrever, muitas vezes, em chatbot, ele vai conduzir a jornada, né, da pessoa usuária através do aplicativo, através de CTAs, através de títulos, né, através de labels, através de textos de comando. Então, quando você está procurando, você vai no Airbnb, e aí você entra lá para selecionar uma acomodação para você. E aí você bota data de entrada e data de saída. Aquele textinho de descrição, às vezes é um negócio assim, poxa, isso é intuitivo, não precisa botar nada nesse input, mas você precisa botar no quadrinho, você precisa orientar ao máximo a pessoa usuária. Né? Por quê? Por conta do que eu falei no começo. Muitas vezes, a pessoa usuária ela é acostumada com aquela interface, mas muitas vezes não. E eu acho que é muito importante, a partir da pesquisa, a gente entender onde aquela pessoa usuária está no processo. Que experiência ela tem também, né? É a primeira vez que ela está no aplicativo? É importante a gente saber, né? O óbvio, o que é óbvio para um não é óbvio para todos. Exatamente, Lucas. E é o que Marcos falou no começo, né? Quando eu falei de empatia, ele reforçou a empatia e ele falou nisso, né? A gente precisa entender o que é necessário para facilitar esse fluxo na interface. Se a pessoa usuária demora muito na sua interface, é porque tem algum problema na sua interface. O interessante é que ela não demore muito, que ela resolva o problema dela rapidamente, né? E se ela engancha em algum processo, ela vai desistir. E se você tiver um concorrente, ela vai para o concorrente. Ela vai baixar o outro aplicativo que entrega um serviço parecido com o seu, né? Então, aqui, as principais atividades do UX Writer são trabalhar em equipe nas áreas de pesquisa, produto, entender a persona. Então, como eu falei, quando a gente trabalha muito colado, por exemplo, com quem desenvolve o produto, com o pessoal que está no CRM.
Importantíssimo a gente ter esses feedbacks, né? Eu acho que tanto os designers quanto os writers, esse feedback é muito importante, né? E o UX writer, ele vai escrever muito concisamente. O copywriter, ele já tem um pouco mais de liberdade nessa escrita, é um pouquinho mais de espaço que se tem. Então, a gente aproxima as pessoas, precisa ter uma escrita mais amigável, a gente precisa chamar as pessoas para interação. Então, sempre que a gente lança um comando, a gente precisa ter respostas que se adequem a um sistema de diálogo. É a máquina perguntando e o usuário, e a máquina respondendo também, né? Na realidade, a máquina respondendo, mas dando opções para que o usuário interaja. Um writer, ele precisa ter bastante conhecimento de tudo, né? Eu acho que todo mundo que trabalha com a experiência do usuário precisa ter um repertório consistente, né? De uma forma geral, atualidades, mas o writer, ele precisa gostar de ler, ele precisa ler. Ele precisa gostar de linguagem escrita, né? Ele precisa se interessar por isso, porque vai ser imprescindível. Vai ter uma hora que você vai pensar, meu Deus, agora aqui eu vou usar um sinônimo. Se você não dominar a sua língua, né? Se você não tiver interesse pela sua língua, você vai colar com o dicionário de sinônimo. Às vezes a gente precisa mesmo, é o nosso grande amigo, muitas vezes. Porque muitas vezes você pensa numa palavra que vai passar dos 30 caracteres, dos 40 caracteres, e você vai precisar de um sinônimo para substituir aquela palavra, né? Uma palavrinha menor que signifique uma coisa parecida. Mas esse contato, esse gosto pela língua é muito importante, né? Eu acho que outra coisa também nas equipes é a criatividade, porque muitas vezes a gente se frustra, por exemplo, quando a gente vai fazer uma busca e a página dá not found, página não encontrada, e fica aquela página em branco na frente da gente e ninguém diz nada. Aquilo é um espaço de interação, né? As áreas que ainda não, o consumidor ainda não interagiu. Então, por exemplo, a gente falou do Spotify, né? Você está no Spotify, você não tem uma biblioteca, né? Você ainda não salvou músicas, sei lá, alguma coisa assim. Naquele espaço, que é um espaço em branco, aquele espaço ele pode ser utilizado, porque o usuário ele pode ir lá clicar e ele vai ver o quê? É importante que você sugiram algo para ele, né? Quando você escolher suas músicas preferidas, esse lugar vai estar cheio de animação e não sei o que, não sei o que lá. Estimula ele. Então, a escrita, né? O writer, ele vem estimular a partir desses comandos, dessas sugestões, que são importantíssimas nessa jornada, nessa trilha, tanto para conduzir quanto para sugerir, né? Porque a sugestão muitas vezes é uma condução, né? É um chamado para a ação. Eu acho que é muito interessante você falar isso aí, porque isso é oportunidade, né? Até oportunidade para venda. Uma agência de publicidade que tem, por exemplo, um erro 404. Um erro 404, você pode dizer, olha, essa página não existe, mas dá uma olhada no nosso portfólio. É uma oportunidade, né, Mayra? Total. É a mesma coisa de carregamento, página carregando. Em vez de ficar aquele negócio rodando na sua cara, você pode sugerir, né? A gente vê algumas marcas se jogando nisso, né? Então, enquanto você espera, que tal dar uma olhadinha nos artigos que estão disponíveis nesse link, né? Aí já é. De repente, você pode até estar vendendo um outro serviço para o cara, sugerindo um outro serviço. Nara falou aqui bem antes que muitas vezes a pesquisa, quando você estava falando em pesquisa, né? Quando a gente está na pesquisa, a gente vai descobrir necessidades e desejos, dores, que o usuário nem sabia que tinha. Então, exatamente, né? Eu estava um dia
aplicativo relacionado à leitura. E aí carreguei um botão que demorou, né? Que ficou lá carregando. E aí recebi uma sugestão. Se você quiser um aplicativo leitor de PDF, se você estiver precisando de um aplicativo leitor de PDF, de um leitor de PDF, clica aqui para conhecer. Não sei o que. Eu cliquei e acabei baixando o aplicativo. Então, assim, não perder esses espaços. Isso é criatividade, né? Isso é criatividade. Então, como a gente lida criativamente com os espaços? Eu acho que são processos que a gente está aprendendo a lidar, né? A gente está aprendendo a lidar com esses processos e aproveitar essas oportunidades de contato. É isso. Eu acho que a gente pode... Sim. Eu estou vendo o horário, 8h30, a gente está conversando aqui. E Perdão. O povo está perguntando. Nara perguntou se a gente podia, em 10 minutos, começar para as perguntas. Então, deixa eu só terminar esse slide. Acho que vai, né? E aí a gente vai para as perguntas, pode ser? Acho que só tem esse outro. Rapidíssimo. Então, Product Designer, ele é meio que especialista que vai de ponta a ponta. Ele entende o projeto de UX, ele é capacitado em UI, ele é meio que o gerente de todo o projeto. É uma pessoa que precisa entender de tudo. E aqui alguns dados sobre as áreas que normalmente as pessoas que trabalham com UX, elas estão na prática. O Nielsen Norman Group, Donald Norman, ele faz parte desse grupo, e outra pessoa que faz parte é Jacob Nielsen, que é o Papa da usabilidade. Ele é reconhecido mundialmente como o Papa da usabilidade. Ele disse que eles fizeram uma pesquisa e descobriram que a maioria das pessoas que estão trabalhando hoje, quem são de UX, né, em websites e web apps, em segundo lugar, aplicativos mobile, em terceiro, aplicativos para empresas, em quarto, aplicativos desktop, ou seja, computador de mesa está saindo de cena completamente aí. Em quinto, documentos, tutoriais e guias de estilo. Isso tudo é muito importante porque você vê que não é apenas pensar num aplicativo, não é apenas pensar no que você está entregando mesmo, que palpável de utilizável. Existem outras coisas aí que o UX ele é muito aplicável. Serviço ao cliente, que isso é completamente CX, que é o Customer Experience, que inclusive é a nossa ligação do design com o marketing, a publicidade, de uma forma muito interdisciplinar mesmo, muito forte. Essa experiência do CX, ela tem se fortalecido, ainda não se está falando tanto quanto deveria, mas eu acho que logo, logo esses termos eles vão começar a pipocar de todos os lados, porque o serviço ao cliente é o que vai fazer o diferencial. Enquanto você tem C&A, Riachuelo e Renner, que as três vendem a mesma qualidade de produtos, não estou falando que são iguais as roupas, mas são qualidade a mesma. Por que você escolhe elas? Pelo serviço que você recebe quando você entra lá. Mas isso aí é assunto para outra live. Essa aí vai encerrar. Então, voltei. Então, gente, vamos encerrando? Não, ainda tem isso aqui. O UX ele está sendo muito em evidência por conta, desde a pandemia, né, que teve todo esse boom. Existem vagas estourando todos os lados de UX, de UI, de UX e UI, de UX Writing, de Copywriting. Até uma observação sobre copy que eu acho maravilhosa, Mayra. Tem um site de compras, eu sou viciado em compras, confesso. E aí tem um site chamado Enjoei. Você tem as mesmas coisas no Enjoei que tem no Mercado Livre, que tem na OLX. Mas eu prefiro comprar no Enjoei, porque é mais gostoso comprar no Enjoei. Eles têm uns textos incríveis. É divertido comprar no Enjoei. Pronto. Agora vamos para as perguntas? Perdão, gente, pela empolgação. Ótimo. Eu acho que Nara vai colocar aí as perguntas. Só para finalizar, né, nessa coisa do Consumer Experience, que existem estratégias que a gente já vê, por exemplo, promotores de marca, mas existem como é que eu
posso dizer, marcas de mensuração, NPS, por exemplo, né? Para a gente entender quem são os detratores da marca, quem são os neutros, quem são os promotores da marca. Então, quando a gente estuda Consumer Experience, a gente vai precisar entrar nesses índices, né? Conversão, índices de conversão, para estar sempre repensando essas jornadas, né? Sempre estar pensando nessa jornada. Inclusive, as pessoas que já pensam e já estrategicamente fazem, né, aplicam isso nas interfaces, elas sugerem sempre a criação da autonomia do agente, da autonomia do saque, por exemplo, da autonomia do colaborador, né? Porque quando a gente é colaborador que está ali na interface do saque, a gente tem um script. A empresa dá um script, né, para o agente, para o colaborador. E muitas vezes aquele script não satisfaz aquela demanda, né, que veio a partir da pessoa usuária. Então, essa autonomia, né, do agente. Então, já está se pensando nisso. Então, realmente, Marquinhos, é um assunto que logo, logo vai também estar no holofote mesmo, de uma forma mais evidente mesmo. Eu acho que localmente a gente ainda está um pouco atrasado, né? Isso. Muito, muito atrasadíssimos. Uma das primeiras perguntas que a gente que fizeram aqui, não sei quem fez, foi como convencer um cliente que ele precisa utilizar técnicas de UX. E aí... Acho que a pergunta de Lucas, que está aqui na tela. Exato, exato. Eu acho, Lucas, deixa eu só começar a responder, Marquinhos. Eu acho que não é nem empresa tradicional, eu acho que é o porte da empresa, sinceramente. Acho que depende do porte da empresa, sabe? Porque pela minha experiência de atendimento, às vezes, quando a empresa tem um pequeno e médio porte, ela pensa que ela consegue autonomia em relação ao digital. Ela pensa que ela vai fluir naturalmente, ela não precisa desses artifícios, né? Mas a gente percebe, e eu acho que é interessante, porque é uma resistência muito grande da empresa depois da pandemia, depois desse cerco da pandemia, né? Como eu falei, que a gente foi catapultado para esse novo momento. É muito estranha essa resistência, porque a presença digital ela é imprescindível para qualquer marca, né? Para qualquer marca. Então, eu acho que é mesmo mostrar, ou a concorrência, eu, como atendimento, faria isso, certo? Mostrar como a concorrência está lidando com isso, né? Com o digital, com a experiência do usuário no digital, porque quando a gente mostra o concorrente para o cliente da gente, o cliente vai querer competir, né? Ele vai querer estar igual, tá no páreo. Então, essa é uma estratégia que eu utilizaria. E falar mesmo, eu acho que muitas vezes a gente tem a gente que trabalha como freela, né? Freelando, a gente precisa meio que educar o cliente. Muitas vezes a gente precisa falar para o cliente, atualizá-lo. E eu acho que a empresa não é exatamente tradicional, ela é uma empresa que talvez o porte dela influencie, sabe? Porque tradicional por tradicional, a gente acabou de falar de Ferreira Costa. Ferreira Costa é uma empresa extremamente tradicional, que se atualizou. Inclusive, você pode dar o exemplo de Ferreira Costa para o seu cliente, né? Porque sabe uma coisa que é interessante? Só complementando o que tu falou, que eu não vou botar uma vírgula no que tu falou, só vou complementar. Hoje, quando o UX surgiu aí, a gente não tinha como traçar um panorama de dados. Hoje a gente tem dados para provar. Olha, foi feito isso e o resultado foi esse. Antes de fazer isso, o resultado era esse. Então, hoje a gente tem números que mostram como é que as coisas funcionam com o UX.
Então, hoje é muito mais simples para a gente conseguir provar que, sim, com o UX as coisas são diferentes, são melhores. Eu acho que hoje está mais fácil. Então, é conversar, educar e jogar número na cara do cara. Métricas, métricas, métricas. Exatamente. Outra pergunta. Eu vou dar uma olhadinha, eu vou dar uma filadinha aqui no YouTube. Tô com medo de ter hater. Essa me marcou. Quando eu vi essa pergunta, eu disse, essa eu quero responder. Mas é legal, assim, a gente vê, tiveram várias outras. Como aplicar essa observação de campo, Marcos? Que tu estava falando de pesquisa de observação. Naquela hora, Jéssica te disse, tipo, você analisa qual aplicativo o usuário usa e como ele se comporta usando? Então, Quando tu a falou observação de campo... observação, eu acho. Foi. A observação de campo, Jéssica, ela funciona da seguinte forma. Você tem duas coisas. Você tem um perfil para você entender quem é o usuário, então você vai traçar um perfil de uma persona fazendo observação de campo, que aí você vai observar costumes, vai observar comportamento, etc. E você tem a observação de campo, que é realmente utilizando o sistema. Existe a observação de campo que é participativa, que você está lá dentro do local, a pessoa está vendo que você está olhando, o que é que ela está fazendo, ela está vendo que ela está sendo observada. Isso não é interessante, porque ela muda de comportamento, ela quer parecer mais inteligente, ela quer parecer que ela não tem dificuldade. E existe a observação de campo, que ela é não participativa. Você utiliza câmeras, você utiliza gravador de tela, você utiliza outras ferramentas que vão fazer com que você não esteja presencialmente nesse lugar, e aí o usuário, ele não vai estar ali fingindo alguma coisa, ele vai estar sendo ele, porque ele não sabe quem está ali, ele não sabe como está sendo. Existe a observação não participativa também em sala de espelhos, que são salas, tipo aquelas salas de depoimento da polícia, que é tudo espelhado, você só vê espelhos, mas do lado de fora tem um monte de gente olhando você. Esse tipo de observação de campo é bem interessante, porque a pessoa está lá numa sala, é uma sala controlada, não tem interferências ao redor, e aí ela está somente dedicada a isso. E aí como é que se faz? Primeiro se planeja como é que vai executar, depois se determina qual é a tarefa que vai ser executada. Então, como eu falei, vai tirar uma foto, abre o aplicativo de câmera, tira a foto, olha se está bom, tá com os filtrozinhos aí e compartilha. Então, você define qual é a tarefa e aí você vai mensurar tempo, vai mensurar a quantidade de cliques, vai mensurar o sucesso da tarefa, se ele consegue ou não finalizar essa tarefa e o quanto isso aí teve essa taxa de sucesso, taxa de tempo maior e menor. É bem interessante, porque a observação de campo ela vai trazer muitas coisas bacanas. Eu fiz no mestrado observação de campo não participativa. Eu estava no local, mas eles não sabiam o que eu estava fazendo. Eu estava com 20 idosos, por sinal, eu ia falar de idosos e esqueci. Que tu falaste, não, geracional. Minha pesquisa é com idosos. E aí, com 20 idosos e eles metendo pau lá nos aplicativos, metendo pau. Aí depois eu fui fazer um focus group. E eles disseram que não tinha nenhum problema com os aplicativos. E eu já tinha feito a observação antes, ainda bem que eu tinha gravado, porque senão meu mestrado tinha ido pro ralo. Mas é muito interessante como se muda o comportamento quando eles sabem que estão sendo observados. O usuário é interessante. Muito interessante. Tem uma pergunta aqui de Camila. Ela perguntou assim: quanto o UX Writing influencia na acessibilidade e em relação a comandos por voz? Como, por exemplo, a Alexa. O UX Writing também é o principal criador dos comandos e dos fluxos? O UX Writing ele tem essa função também de pensar e escrever as jornadas para atendimento, para voz, né? Chatbot, voz, comandos de voz, tudo é o UX Writing. E essa jornada, pensar também nessa arquitetura. Por isso que é muito interessante. E, às vezes, o UX Writing, ele pensa na arquitetura. Então, como eu vou desenvolver um bot, né? Quais são as dores, geralmente? E aí o research vai ajudar. Geralmente as dores são essas. Ou então, o que é que o serviço está entregando? Vamos imaginar um bot para a ESO. Então, quais são as dores, né? Quais são as necessidades que chegam? Eu quero
criar um boleto, eu quero pedir o boleto, eu quero pedir segunda chamada. Aí você tem que entender o serviço, entender bastante o serviço, a fundo o serviço do teu cliente, para criar esse mapa. Né? E a partir desse mapa, você vai escrever, né, os comandos, as sugestões, as orientações, as descrições, e é assim que se faz, né, no processo do da escrita, né, para a experiência. Complementando o que tu falaste, Sim. quando eu fui beta tester da Alexa, e aí teve um período que eu estava estudando um pouquinho como se desenvolve os comandos para Alexa e tal. E aí eles fazem um blueprint de como que funciona, você diz isso, ela responde isso, ela vai dar um feedback disso, isso aí pode abrir uma resposta para aquilo, e é muito interessante, eles fazem realmente um blueprint bem bonitinho, inclusive azul, falando sobre como funciona a interação. E aí eu vou aproveitar que eu olhei para cá e vi rapidinho que Jéssica perguntou. Comando de voz é como se fosse uma nova área do UX Writing, né? Eu não vou falar sobre UX Writing, mas eu vou falar sobre experiência e tu terminas com UX Writing. O comando de voz, o metaverso e essas novas tecnologias emergentes, elas estão trazendo novas observações, novas formas de mensurar essa experiência do usuário. Isso ainda está se definindo, estão surgindo pesquisadores na área, estão surgindo novos trabalhos na área, isso é o que está pipocando hoje na academia. A academia, normalmente, ela demora um pouquinho para chegar no mercado, ela demora um pouquinho para chegar nas profissões, na prática. Mas, sim, já está sendo discutido isso hoje, tanto dos assistentes de voz, eu já vi muito artigo de assistente de voz publicado, que eu estava fazendo pesquisa para o doutorado agora, e também sobre o metaverso. Já estão surgindo muitas coisas sobre realidade aumentada por causa do metaverso. E o do UX Writing? Então, eu percebo, né, muitos writings já escrevendo para comando de voz há muito tempo. Então, acho que voz bem, eu acho que é uma ferramenta que vai se ampliar muito. Vai se ampliar bastante e a gente vai precisar mergulhar mais. Mas o X-Writing, ele já desenvolve há um tempo, né? Tanto chatbot, meio que ali, naquela região, é a mesma região, mesmo tempo de desenvolvimento que a gente tem, né? Desde chatbots até a comandos de voz, a gente desenvolve faz um tempo. É a mesma lógica, então. Valores de mercado, como andam. E o X-Writing, nesse mercado, você pode começar com 2.000 júnior, e você pode ir até 8.000, 10.000, dependendo da marca que você está trabalhando, do projeto que você está desenvolvendo. Mas um júnior começa ali com 2.000, vai até 4.000, né? E se você ultrapassa isso, você consegue vagas interessantes, inclusive sobre vagas, o UX Writing é um campo de trabalho remoto muito interessante para quem está querendo, né, um futuro de trabalho remoto. É bastante possível, né, você conseguir trabalhos remotos, né, e trabalhar em vários projetos, inclusive, como writer de vários projetos, remotamente, né, indo de vez em quando em loco, mas remotamente. Então, é uma área massa, e é uma realidade que também se criou na pandemia, né? O trabalho remoto. Então, é meio que isso. No writing, né? Eu não sei nas outras áreas. No UX, eu tenho visto muitas vagas, principalmente em São Paulo, sênior 6.500 aí, disso para cima. Júnior eu não tenho visto tanta, porque todo mundo acha que você já nasce sênior, né, nas profissões. E aí eu tenho visto muita vaga para sênior. Para júnior eu cheguei a ver uma vez que foi de 3.000, alguma coisa. Agora, a realidade Recife,
Normalmente a realidade de Recife, eles não anunciam vaga de UX Research, eles anunciam vaga de UX e UI, ou seja, você faz tudo que todos fazem, recebendo por um. E isso não é legal, mesmo porque, da mesma forma que o Writing, você tem um monte de vagas remotas e você pode receber realidade de São Paulo estando no Recife. Focado em acessibilidade, fazer um app focado exclusivamente em usuários de alguma necessidade é viável ou deve-se pôr essas opções em um app main? Então, tem um aplicativo, inclusive eles lançaram um celular, o Obabox. Esqueci o nome do aplicativo, que é um launcher do Android. Ele é todo focado em idosos. De que forma eles fizeram? Eles tornaram os ícones muito grandes, textos muito grandes, para tentar fazer com que essa experiência de uso dos idosos seja mais facilitada. Existem aplicativos que são completamente focados nisso. Isso desde a época do computador de mesa. Tinha o Datavox, que ele fazia a leitura da tela para cegos. Tem vários aplicativos que são muito focados. Dependendo da proposta do aplicativo, você pode fazer um aplicativo direcionado. Mas, por exemplo, um aplicativo de banco. É impossível você trabalhar dessa forma porque você tem uma gama de clientes absurda, né? Você vai ter desde a pessoa que tem um primeiro emprego ali com 18 anos até uma pessoa com 60, 70 anos que está recebendo aposentadoria. Então, você pode inserir as opções de acessibilidade que vão tornar o seu aplicativo muito mais abrangente do que você fechá-lo num grupo só. Depende das propostas, né? Tem aplicativo que ele é só para um público e tem aplicativo que é mais amplo. A ideia da acessibilidade é você tornar o aplicativo acessível aos públicos que têm alguma dificuldade, entende? Então, se ele já nasce da acessibilidade, naturalmente ele vai poder ser utilizado por outros públicos, com algum problema, como, por exemplo, pode irritar o tamanho da fonte, pode irritar as cores, porque idoso, por exemplo, tem baixa acuidade visual. Então, você vai ter um texto preto em cima o texto amarelo em cima de um fundo preto, que para eles isso faz sentido, mas para a gente não faria. Então, vale pesar se realmente é necessário fazer isso. Gabi tá aí! Gabi! Oi, Gabi! Próxima. Ainda tem tempo? Gabi! Diva! Eita, quase 9 horas, hein? A conversa rendeu. Nara, tem mais alguma? Eu vejo muitas vagas remotas para UX e UI Junior no LinkedIn, mas nunca informam o salário. Eles nunca informam. Acho que acabaram as perguntas? Tá. Para Recife, principalmente, né? Para Recife, para UX Writing, tem, assim, a gente vê muito mais para copy, para copywriting. E aí, quando você chega lá, você vai ter que fazer UX também. É tudo no mesmo pacote. Porque não tem isso, mais como, né, no mercado. Não, mas aí tem isso no mercado de Recife, tem muita essa coisa do acúmulo de funções, que no mercado de São Paulo, como é muito divididozinho, logicamente, que depende do projeto que você entra, depende da empresa que você, né, para que empresa você é contratado. Mas a gente vê muito mais acúmulo de função, né, nesse mercado, no mercado da gente varejista, pequenos negócios, né? A gente não tem poucos grandes negócios. Até me perguntaram uma vez que em São Paulo tinha, assim, grandes salários e tal. Eu fiz, olha, enquanto a gente aqui está trabalhando com empresa que tem um capital de, sei lá, 1 milhão, eles trabalham com empresas de bilhões. Então, é outra realidade, né? Não tem nem como competir, não tem nem como a gente dizer, aqui vai ter que pagar assim. E outra coisa, o custo de vida de São Paulo não é o custo de vida do Recife. Não é. É outra realidade. E tem outra coisa. E são empresas que trabalham com valores muito acima, porque é isso, né? E elas precisam, e elas olham mesmo para essas necessidades da experiência do usuário. É a pergunta lá de Lucas, não foi? É isso, é uma arena competitiva que não está para brincadeira.
ela precisa olhar mesmo e entender a experiência do usuário como uma mecânica complexa, que exige profissionais específicos para cada demanda, e que é uma coisa que em Recife é mais difícil de entender por conta do porte dos negócios, né? Exatamente. Pronto, gente, vocês não têm mais perguntas para nós, então vamos... Nara está botando aqui que na próxima quarta-feira, teremos mais. Será sobre gestão de negócios para designers. Eu queria também fazer um jabazinho aqui, falando sobre o curso de publicidade. A gente vai abrir nova turma agora para 2023.1. Isso, ponto 1. E aí, divulguem 2023.1, né? Meu Deus, gente, já, né, minha gente? Meu gente, pai. Eu também faço parte do curso de publicidade, é um curso que está muito ligado, está se atualizando sempre, que eu acho que é uma coisa muito interessante da proposta da ESO, a gente está sempre se atualizando com as novidades de mercado. Esses assuntos que a gente conversou aqui são tratados no curso. A gente tenta trazer sempre o mais recente do que vem sendo discutido no mercado, e eu acho que é bem bacana, além de ser assim, tem uma historinha assim, bem leve, né? O curso da ESO é apenas um dos melhores de Pernambuco, apenas. E tradicional, né? O curso de publicidade tem 20 anos, sei lá quantos anos tem. E é muito interessante esse diálogo que a gente consegue, né, na UniAESO, entre os cursos, né? Eu acho muito rico publicidade e design. Em muitas disciplinas, a gente tem essa oportunidade de colocá-los para dialogar, porque no mercado é assim, né? A gente consegue esse fluxo de mercado, então eu acho bem válido, né? Então, minha gente, exato. A gente queria agradecer, eu, Marcos e Nara, a vocês por estarem aqui desde 7h30, né? Nessa noite gostosa. Gratidão pela audiência. E estamos à disposição, né, Marquinhos? Aí para mais diálogos, mais trocas. E vamos juntos estudando. Gente, muito obrigado. Foi bem bacana. A gente passou um pouquinho do horário. E obrigado por terem ficado até agora. A gente ficou até agora... Tinha 27 até agora, tem 25, dormiram no teclado. Mas a gente manteve a audiência até o final, foi ótimo. Muito obrigado. Dia 26 a gente vai ter também em design de animação. Acho que... Eu não confirmo o horário, acho que é 7. Isso, dia 26, a gente vai ter em design de animação às 7h30, perdão, com o Andrew Gladson, sobre processo criativo, ilustração, e também aqui no YouTube do UniAESO. Tá cheio de eventos. Essa semana ainda tem... Essa semana não, esse mês e ainda tem novembro, hein? Que novembro vem pegando fogo. Muito obrigado, gente. Boa noite. Gente. Boa noite. E até amanhã, que eu vou ver amanhã. Tchau. Para mim também. Tchau. Tchau.